Ao som dos músicos da banda Blackbirds, a gente começa o Rede de Olhares de hoje aqui pela UX TV, canal de identidade. Cada povo tem seus costumes e suas tradições. E isso é passado de geração em geração através de várias formas. Pode ser pela dança, pelo artesanato, pelas histórias, enfim. O Rede de Olhares de hoje quer fazer um encontro dessas culturas. Prof, quando a gente pensa em folclore, vem muito presente na nossa mente as lendas, os contos, o Saci Pererê. Mas o que é folclore? Tu disseste muito bem, Matheus, no início desse programa, que folclore são os costumes que se transmitem de geração para geração e o fazem porque tem sentido para as comunidades. A cultura italiana foi uma época que ela estava meia para baixo, né? Aí, de uns tempos para cá, mais ou menos faz o quê? Uns 20 e poucos anos por aí, né? Que começou esse grupo e até hoje, graças a Deus, a gente está batalhando para manter essa cultura. O fundador desse grupo foi o radialista, jornalista Ricardo Ló, da Rádio Miriam. Foi ele que fundou esse grupo, isso há mais de 20 anos, né? E aí, então, foi aonde que eu faz mais ou menos uns 13, 14 anos que participo desse grupo. E foi onde surgiu, então, essa oportunidade da gente batalhar para poder manter essa cultura e levar para frente. E como é que vocês aprenderam a talhar? Mas eu, desde quando eu era pequenininha, meus avós e meus pais sempre me ensinaram, né? De usar roupa. A minha avó tinha sempre aquela roupa escura, comprida. Por isso que eu estou nesse grupo com essas roupas. Que nem a tua avó, então. E que nem minha avó. E tu trouxe um nenê aí? Eu trouxe o meu nenê, que faz parte do grupo dos italianos. Então todos vocês fazem parte desse grupo aí? É, e daí essa nenê aqui faz parte dos migrantes, tu viu ali? Que tá com uma nenê no colo e ele vem com a enxada sempre. Como é teu nome, por favor? Ivete. Ivete, eu quero saber o que tu aprendeu com os teus pais e com os teus avós que te marcou bastante nessa área cultural. Eu aprendi tudo um pouco. Assim, a gente trabalhava na roça, né? E depois, então, quando era de noite, a gente ia para casa dos vizinhos fazer o filó. Aí a gente, como não tinha luz, a gente ia com um chareto. Certo com aquele chareto? Não. É um lampião. Um lampiãozinho? Um lampiãozinho. Aí a gente ia assim nas estradinhas e a gente, além de trabalhar todo dia na roça, a gente pegava e a gente ia ainda fazer o filó de noite. Então, os homens jogavam quadrilha, que nem o Copelli falou, né? As mulheradas ficavam na cozinha, lá lechacolé um pouquinho, tiravam a conversa, faziam alguma coisa, aí elas faziam os grostoli, faziam as coisas, e a gente ficava, as crianças ficavam ali escutando o que as senhoras falavam, ou se não, tinha que ir lá para o quarto, porque tinha coisas que as mulheres falavam, então as crianças não podiam ouvir, então eles mandavam nós lá para os quartos. E agora, uma outra influência bastante presente aqui na Serra é da cultura alemã, né? Tudo certo? Teu nome, por favor? Vinícius, certíssimo, uma das grandes influências é a cultura alemã, foi um dos primeiros povos imigrantes que vieram para o estado, foi o povo alemão, e estamos aí. E vocês não falam talhar, né? Vocês falam dialeto alemão? Dialeto alemão, dialeto local, o Hunsrück, que é o nome do dialeto em Nova Petrópolis. O folclore, ele também deu uma origem a um estilo musical, é o chamado folk music. Quem vai contar essa história pra gente é o Fernando Machado, que é o coordenador da rádio UX FM. Vamos conferir agora. Já que o tema do Rede de Olhares de hoje é sobre folclore, e folclore remete ao folk e o folk remete à música, a gente veio conversar com o coordenador da UX FM, Fernando Machado. De que forma o folk influenciou na música? Olha, já começou lá nos anos 60, né? O folk, como era uma música tradicional rural, as bandas foram aderindo a esse estilo musical, né? E nos últimos dias a gente acabou descobrindo que a UX FM também passava a aderir a folk music através de projetos, né? Hoje existem várias bandas atuais que usam, né, esses elementos do folk. Então, inclusive, a gente fez um programa especial, Folk Music. Inclusive, eu vou colocar na roda um CD para o pessoal ligar agora aqui pro telefone da UX TV, né,
2194, e para ganhar esse CD aqui de um projeto Folks que a gente desenvolveu na UXFM. E através destas pesquisas, Ana, a gente acabou descobrindo outras bandas, inclusive aqui do Rio Grande do Sul, que já incluíam, assim, lá no final dos anos 70, nas suas canções, um pouco no pezinho lá no folk, e descobri esta banda aqui, ó, Almôndegas, uma banda do final dos anos 70, que tem aqui nos seus elementos duas figuras ilustres, que é o Cleito e Cledir, da dupla Cleito e Cledir, e que fazem nesse disco aqui, é uma raridade esse disco, fazem muito dessa cultura, trazem lá da cultura do Pampa, tem canções como Vento Negro aqui, Amargo, que também resgata um pouco essa questão do folclore, né? E aproveitar e dizer que o Cleiton, da dupla Cleito e Cledir, vai estrear um programa na UXFM e com certeza vai trazer muitas novidades da música aqui no Sul. O programa vai se chamar O Sul em Cima. É uma maneira que o Cleiton, como gaúcho que é e mora no Rio de Janeiro, vai mostrar aí canções de músicos aqui do Rio Grande do Sul e que tem um pouco a ver com a folk music, sim, porque é a nossa folk aqui dos Pampas, né? Obrigada, Fernando. Isso aí, Matheus, é com você. Tudo bem, dona Líria? Líria, alles gut, alles in Ordnung, wie geht's euch? Meu Deus, eu não entendi nada, dona Líria, vai ter que me traduzir. Ja, wir sind Deutsch hier em Caxias do Sul. Você é da Nós somos cultura... alemães aqui de Caxias do Sul. Ah, vocês são os alemães? Isso. Vocês têm alguma associação? Sim, nós temos a Associação Germânica Alles Gut aqui de Caxias do Sul. O Alles Good que participaram do Dia do Amigo, isso? Isso aí. E o que vocês fazem nessa associação? Nós temos dança adulta, temos a dança infantil e temos o coral. E além disso a gente faz os nossos tradicionais bailes de Kerpe, fizemos a nossa missa de Kerpe também. É uma forma de preservar então esse folclore alemão, né? Sim, como que nós somos a minoria aqui em Caxias, nós somos só 10%. Tem muito mais italiano, será? Sim, muito mais. Então nós estamos nos achando exclusivos. Mas tem que preservar. O importante é preservar essa cultura que a gente herda dos nossos antepassados. Com certeza. Muito obrigado, então. Obrigado pela sua participação. Ok. Agora eu quero falar com os músicos da Blackbirds. Vocês concordam com o Fernando aí, que ele está falando da música folk? Como é que vocês caracterizam esse estilo musical? Eu acho que é bem nessa linha, né? A partir da segunda metade dos anos 60, assim, as bandas elas começaram a se apropriar desses elementos culturais, assim, até de outros países, assim, que não o da banda em questão. Os Beatles, por exemplo, né, começaram através do George Harrison a trabalhar com música indiana, né? Aqui no Brasil também pode ver que muita gente que se apropriou do folk também acabou tendo essa música um pouco mais. O próprio Geraldo Vandré, ele tinha um pé no folk. E assim teve. E a gente, da nossa banda, a gente acabou não, enfim, incorporando o som, mas a ideia do que a cultura folk pode passar, daquela coisa de se afirmar como eu sou daqui e eu tenho orgulho de ser daqui. Quero saber como é que é essa questão do folclore lá na Europa. O que de mais marcante, assim, de folclore francês que vocês têm? Pode segurar o microfone. Eu posso falar do folclore de Nice, do nosso folclore da nossa cidade, no sul da França. É Nice? É Nice. É bem perto da Itália e tem muitas influências dessa região e tem muita influência do mar. É uma cultura de mar, de pescador, esse vestido de vermelho são as mulheres de pescadores. A gente fica profilizando aí o conto, que é o... Causo do Fim do Mundo. O Causo do Fim do Mundo. Vamos ouvir. De vez em quando, como vocês todos sabem, sai uma onda que a gente não sabe de onde vem, de que o mundo vai acabar. Então, estamos num boliche de campanha, na fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina, e todos estão se perguntando o que fariam se o mundo acabasse realmente como estava sendo propagado. Então um fazendeiro disse, eu vou comprar todos os cavalos que eu já tive desejo de ter. O outro, muito sedutor, diz, eu conheceria todas as mulheres que me dão curiosidade. E assim foram todas as pessoas dizendo o que fariam. Lá no cantinho do boliche de campanha, que é uma espécie de armazém, ao mesmo tempo é um lugar social onde as pessoas se reúnem para conversar, jogar carta,
tomar um trago de canha, estava com o padre Mário Soares, que é um personagem muito importante dos causos aqui da nossa região. E chegaram perto do compadre Mário Soares, estava muito quietinho lá, tomando um trago de canha, e perguntaram para ele: e o senhor, compadre Mário, o que o senhor faz se o mundo acaba? Diz ele: bueno, se o mundo acabar, eu me bandeio para a Argentina. Bem, e como estamos falando de folclore, eu vou contar para vocês uma lenda gaúcha, né? Que fala dos nossos primeiros ancestrais, que são os índios. Contam os índios que há muito tempo atrás, aqui no sul, quem sabe aqui em Caxias, tinha uma tribo gaúcha, uma tribo indígena. E nessa tribo tinha um jovem chamado Jaebé. Jaebé estava apaixonado pela filha do chefe da tribo. Aliás, estavam apaixonados, porque ela também gostava dele. Ele foi então pedir a mão da moça em casamento. Aí o chefe pegou e disse: mas que provas tem do teu amor, para pedires a mão da moça mais importante em casamento? E ele disse: a prova do meu amor, senhor. O chefe gostou da resposta, mas ficou achando ele meio petulante. Aí respondeu: o último pretendente da mão da minha filha que passou por aqui disse que ficaria 5 dias em jejum e no 4º dia morreu. E Jaebé respondeu: pois eu ficarei 9 dias e não morrerei. Todo mundo ficou impressionado com a bravura do rapaz. O chefe então deu a ordem: pois então que se dê início à obra. Se deu início à obra, o jejum. Os índios trouxeram lá um couro de anta bem firme, bem grosso e bem duro. E enrolaram Jaebé. E ficaram ali, noite e dia, cuidando, para que Jaebé não saísse e para que não fosse alimentado. Enquanto isso, a índiazinha apaixonada pedia a deusa Lua que não deixasse o seu amor morrer, que cuidasse do seu amor. No 5º dia, ela recorreu ao pai: papai, por favor, mas já fazem 5 dias, tira ele de lá, não deixe ele morrer. Não, Jaebé é pretensioso. Ele falou da força do amor, pois vai ficar lá os 9 dias. Passaram-se os 9 dias, nas últimas horas, o chefe da tribo foi lá, reuniu a tribo e disse: pois agora vamos ver o que sobrou do prepotente Jaebé. Então, abriu o couro. Jaebé pulou. Seu sorriso e seus olhos brilhavam. Seu corpo estava limpinho, com cheiro de perfume de amêndoa. E qual não foi a surpresa quando viram ele olhar para a amada e começar a cantar um canto de pássaro. E enquanto ele cantava o canto de pássaro, o seu corpo ia se transformando num pássaro. E quando menos esperaram, um raio da lua tocou na indiazinha, que também se transformou em pássaro. E os dois saíram voando floresta dentro, para nunca mais voltar. Os índios contam que foi assim que surgiu o João de Barro. E que a força desse amor é demonstrado na maneira como o João de Barro constrói seu ninho, na maneira como o João de Barro cuida dos seus filhotes. E nós, homens, gostamos do João de Barro porque ele demonstra o amor que venceu a morte. Nós conservamos o nosso folclore? Eu acho que não existe dúvida nenhuma de que a gente conserva demais o nosso folclore. Nós temos um movimento que eu considero como um dos movimentos de folclore regionalista maiores do mundo. A gente é meio pretensioso, né? Até o hino diz: mostre para toda a terra as nossas façanhas, né? Mas, na verdade, é impressionante o que se proliferam os CTGs. Caxias do Sul, por exemplo, é uma cidade que tem mais CTGs de todo o Brasil. Mas tem CTGs pelo Brasil inteiro, tem CTG em Nova York, e eu até ouvi falar que vai sair um CTG em Milão. A gente tem 2 exemplos bem claros aqui, que é o Festival Internacional de Folclore de Nova Petrópolis e o Entrai de Farroupilha. Então eu queria que a Sabrina falasse um pouquinho de como funciona esse Festival Internacional lá em Nova Petrópolis. Certo, então o festival está na 41ª edição, né? Ele já tem uma história de muito sucesso, também o início não foi fácil, né? Mas hoje em dia nós chegamos a ser reconhecidos mundialmente. Pertencemos à Organização Internacional do Folclore e Artes Populares, a IOV,
O nosso festival faz parte desse calendário internacional e, graças a isso, também nós conseguimos grupos internacionais de diversos países da Europa, da África, da América, né, o que contribui muito para mostrar a diversidade, a união e complementar ainda mais o nosso slogan do festival, que é a diversidade é o que nos une. E agora, no final de semana, né, na sexta-feira, temos a abertura do Entrai, que é o Encontro das Tradições Italianas, onde teremos uma programação diversa de preservação da cultura, realizada em parceria com várias entidades. Está aqui o Neitemp de Filó, que também faz parte como o órgão realizador desse evento. E esse Encontro das Tradições Italianas, que já chega à sua 16ª edição, mostra toda a sua tradição em preservar a cultura, principalmente em Farroupilha, que é o berço da imigração italiana no estado do Rio Grande do Sul. E eu quero saber o que vai estar esperando, se a gente for lá para Farroupilha, o que vão estar nos esperando lá? Lá está esperando muita coisa, polenta, molho de frango, fortaia, radichicote, tem carne de porco. E as outras tendas, então, tem pastéis, tem pizza, nos salões tem um almoço completo, com sopa de anholine, carne lessa, massa, galeto, churrasco. Não tem desculpa para não ir. Não tem desculpa. Tem um pão feito na hora ali nos fornos. Tem os grostoli também, é só encomendar, eles fazem na hora, levam embora quente. E artesanato tem? Esse chapeuzinho aí que vocês estão usando tem também? Artesanato tem, sim. Nós temos as mulheres que fazem a trança e que fazem o chapéu também. E tem chapéu lá para vender para quem quiser comprar. Eu faço um convite, que venham ver, né? Daí sabe o que tem. E até quando que acontece o Entrai? Até o dia 20... Até o dia 18. Até o dia 18. Até o dia 18. Até o dia 18, né? Vai ser uma festa bem bonita e... espero que venha bastante gente para ver. Tá certo, então muito obrigado. E a gente viu então que o folclore ele influenciou diversas áreas da cultura e com a moda não podia ser diferente. A nossa equipe preparou uma reportagem para falar da moda folk. O resultado você confere agora. O folclore e as suas manifestações culturais acabam influenciando os grandes estilistas. É o que nós chamamos de moda folk. O folclore tem muitas cores, o folclore tem muitos artesanatos. Então, na verdade, o folclore é uma cultura, vamos dizer assim, ou um segmento da cultura, onde a moda busca muitas informações. Yves Saint Laurent foi um criador que sempre nas suas coleções buscou, vamos dizer assim, influências de folclore. Folclore russo, folclore oriental, folclore até muitas vezes da África. A mesma coisa, Kenzo foi muito também influenciado, na verdade, por folclore. Então ele trouxe em várias coleções também essas influências. John Galliano fez um desfile que foi assim um marco em matéria de moda para a Dior, que foi assim fenomenal. Ele trouxe, vamos dizer assim, os índios americanos com todo o colorido, todos os bordados, todas as estamparias, e fez uma mescla muito interessante com a tradição europeia. Por exemplo, aqui no Brasil, um momento assim em que o folclore ele entra bastante na moda, é aqueles festivais que tem em Barretos, né? Então, que tem aquela influência country. Seguidamente, vamos dizer assim, a gente resgata algumas coisas do gaúcho, né? E alguns estilistas trabalham também algumas formas e algumas artesanias dos gaúchos. E elas sempre são muito bem-vindas na moda. Ela retorna sempre, né? Porque ela também tem uma riqueza muito grande. A gente confere aqui que o folclore tem muitas cores só pelo nosso estúdio, né? E eu quero falar com o pessoal que veio do Chile. E eu queria que eles explicassem pra gente o que é essa vestimenta de vocês dois. Bueno, la vestimenta que nos caracteriza, sobre todo la del hombre, es la del hombre que el domador del caballo, el arriero, para protegerse del sudor del caballo, en la manta para el frío. La vestimenta incluso de la época señorial, de antaño, con la llegada de los españoles. Entonces,
los campesinos chilenos empezaron a imitar un poco los vestuarios y empezaron a ocupar un poco más o menos las vestimentas, apropiándola un poco más al frío que tenemos nosotros como região ou como país. A Sabrina pode nos ajudar um pouquinho a resumir. Sim, ele falou que então, por exemplo, essa vestimenta de gaúcho, né? Por exemplo, as botas assim compridas servem para se proteger do suor do cavalo, né? E o poncho também para se proteger do frio, que foi uma adaptação que eles viram quando os espanhóis vieram, né? Eles pegaram isso como base e fizeram algumas adaptações para a realidade chilena. Essa lenda que eu contei agora há pouco, de João de Barro, é uma maneira lúdica de falar dos nossos antepassados, de falar como os índios, por exemplo, consideravam a natureza como deuses, né? Falando com a deusa Lua. Eu quero agradecer muito a presença de todos vocês aqui que coloriram o nosso estúdio nessa quarta-feira. Falar que realmente, então, o folclore é muito mais do que o Saci Pererê ou a Mula Sem Cabeça, que a gente tem uma visão um pouquinho mais restrita, e são todos esses costumes e tradições que são passados de geração para geração. E nós devemos preservar, aceitando a mudança. O Rede de Olhares de hoje vai ficando por aqui, mas a gente também fica com o som da banda Blackbirds. Até mais! Senhor Sol, Senhor Sol, assim eu não posso sair. Se você não der a cara, eu não vou sorrir. Vai escurecer e o dia quente pode sumir. Senhor Sol, eu até pensei que um dia eu fosse ficar sem seu calor nos meus ombros. Senhor Sol, me tirar daqui, eu desci, não consigo subir. Está longe e sem sorte para eu ver. Senhor Sol, o que foi já aconteceu. Senhor Sol, você nem apareceu. Olha essa nuvem, parece que ela não vai passar. Ela escondeu a lua e diz que não vai ligar. Senhor Sol, eu até pensei que o escuro dominou você, te prendeu por uns dias. Senhor Sol, o que eu vou fazer?
fazer. Mesmo depois de tanto tempo eu sei, vou esperar só pra ver no que vai dar.